Pois é, nós estamos num cenário diferente hoje, eu resolvi dar uma mudada aqui nos vídeos e talvez isso ajude vocês a entenderem e separarem os vídeos de live, né, as lives que eu faço de segunda e sexta-feira, que são lives mais de comédia, dos vídeos sérios que acontecem aqui nas quartas, nos vídeos de quarta, né? Mudei o cenário e agora vocês vão marcar isso. É muito bom a gente fazer coisas novas e experimentar essas coisas novas ao longo do tempo. A única certeza que a gente tem é que se a gente manter sempre as mesmas atitudes, nós vamos acabar falhando em algum momento. Por mais que ela dê certo em alguma hora, em outra hora ela vai parar de dar certo, né? E é isso que vai falar a lei da vibração do hermetismo, né? Tudo está em movimento, tudo se move. Se você tenta manter-se estático, a coisa mais certa é que uma hora isso vai parar de funcionar. Hoje a gente vai falar então por que talvez seus ritos não deem certo. Por que você faz o rito e ele não funciona, ou você tem que, né, aquelas velhas desculpas de internet que você tem que ficar repetindo o rito até que ele funcione. Eu costumo falar em particular que a magia ela é uma coisa muito fez e rolou, tá? Ou seja, se você faz um rito e ele não dá certo, é porque o rito deu errado. Não adianta você ficar repetindo as suas coisas, porque essa repetição vai fazer a sua magia funcionar como uma coincidência. Como, por exemplo, quando a gente faz uma simpatia. Você faz a simpatia uma vez, ela não funciona, você faz a segunda, ela não funciona. Até que uma hora ela vai funcionar, mas qual é a probabilidade da simpatia ter funcionado ou da coisa só ter acontecido, não é mesmo? Então, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, esse daqui é o Templo da Ordem, o Templo da Ogon, né? Chamado de Templo Hermes do Grande Oriente, que fica aqui em São Paulo. Sim, agora o Ogon tem um templo físico, onde a gente faz nossas reuniões, nossos ritos e várias coisas legais estão rolando. Tem palestras de graça, tem palestras para arrecadar fundos, para fazer benfeitorias, para fazer caridade, enfim, tem um monte de coisa muito bacana rolando. Inclusive a aula de gnose terapia, que é uma coisa que vem para ajudar você a sair do burnout, né? Ajudar você a ter uma vida mais tranquila, mais legal. Se você quiser saber o que está rolando aqui no templo, quiser conhecer de repente o templo, quiser fazer parte da Ogon, o endereço é ogon.org, tá? Lá tem, na parte de atendimentos /templo, no menu, o Templo de São Paulo e todas as atividades que a gente faz. Então, cola lá para você saber as novidades. Enfim, o que é um ritual de magia? O ritual de magia ele é uma coisa que é feita repetidamente, tá? Um rito qualquer é uma coisa feita repetidamente, o que quer dizer basicamente que qualquer atitude que você repita com frequência, como por exemplo tomar café da manhã no mesmo horário, com os mesmos pratos na mesma ordem, ou escovar o seu dente, ir para a escola no mesmo horário, pegando o mesmo ônibus, é sim um rito. A magia está em você entender como é que funcionam esses pequenos ritos que acontecem na sua vida e utilizá-los a seu favor, alterando assim o resultado desses ritos. Não é à toa que eu geralmente falo que todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Se você muda a sua forma de escovar o dente de manhã, em vez de você escovar o dente antes de tomar café, escova o dente depois de tomar café, como exemplo, você já vai sentir uma diferença no seu dia. E essa diferença vai se manter enquanto você fizer isso. Quando a gente está falando de rito mágico, entretanto, nós estamos falando de uma coisa bastante específica, que é um rito que vai mexer com um cabedal de crença particular de cada um de nós. O rito nada mais é do que uma narrativa que é contada pelo mago mestre, que nada mais é do que aquela pessoa que vai dirigir o rito, para que as pessoas que estão envolvidas nisso, incluindo ele próprio, consigam se concentrar em uma história nova, uma nova narrativa. O primeiro grande erro, então, que acontece é quando essa narrativa não é bem contada e isso não insere as pessoas ali. Toda a narrativa que vai contar com o cabedal de crença e manipular esse cabedal de crença das pessoas vai acabar causando alterações psíquicas nelas. E nada aqui de coisas muito malucas e paranormais. Vai mexer com a sua própria existência, né? Você vai ouvir aquela história contada e assim como acontece quando você vê uma palestra motivacional, por exemplo, aquilo vai causar em você certos efeitos. Esses efeitos serão levados ao seu dia a dia pelos próximos dias, né? E isso vai causar as mudanças que você quer que sejam causadas ao longo do rito. Quando a gente faz aqui, por exemplo, um rito coletivo da Ogon, um rito coletivo aqui nosso, a gente também busca esse tipo de coisa e a narrativa é contada muito tempo antes da pessoa entrar em contato comigo.
O simples fato de eu estar aqui vestido assim, representar uma ordem e ter vídeos no canal onde eu conto coisas e segredos que muitas vezes fazem com que vocês confiem em mim, já é parte da narrativa contada para o rito coletivo funcionar. Isso já atua na sua mente para que a sua mente se altere. Então, o primeiro fator que talvez faça seu rito não funcionar é você contar essa história mal contada. Como, por exemplo, quando uma pessoa é fiel de Lilith ou acredita na entidade Lilith, como, por exemplo, uma deusa feminina representante do poder total da mulher, tá? Quando a gente vai fazer um rito e uma pessoa que vem nos procurar é crente dessa situação, tem essa crença dentro do seu cabedal, se a gente tentar alterar essa crença, é bem possível que a gente não consiga atingir de bate-pronto a mentalidade dessa pessoa. Quando a gente não consegue atingir, nada do que acontecer vai ser corroborável com o que você fez. A pessoa não vai agir de acordo com aquilo. Logo, narrativa mal contada, a pessoa não se interessa pelo que você está fazendo e você perde o seu rito mágico. Essa situação também vale muito para você, mestre mago, né? Para você que vai levar o rito à frente. Mestre mago aqui não é nada muito alienígena, até mestre mago é a pessoa que lidera o rito, beleza? O mestre mago precisa também estar inserido nessa narrativa. E é exatamente por isso que quando eu faço aqui o nosso rito coletivo, aliás, se você quiser entrar no rito coletivo, o endereço está aqui. Você que vai entrar aqui, quando eu faço o rito, eu uso o paradigma da Umbanda. Alguns elementos desse paradigma, para ser mais preciso. Por quê? Porque grande parte das pessoas, dos magos que participam do rito coletivo comigo, coadunam do cabedal de crença da Umbanda. Né? Tem, por exemplo, a Maricota e o Dadá, que são dois velhacos nessa arte e também são umbandistas. Tem a Stephanie, que também segue o paradigma da Umbanda. Tem o Fausto, que apesar de caótico, também está mergulhando nesse paradigma. Então não adianta muito eu querer sair disso. O que eu posso fazer, ou o que eu poderia fazer, é contar uma outra história, mas aí eu preciso de toda uma preparação que ia demorar muito tempo para chegar nesse lugar. E para mim não é interessante. Então, eu coloco as pessoas dentro desse paradigma e salpico com os outros paradigmas, incluindo do caos, para que todo mundo se sinta confortável. Isso vai mexer com a mentalidade de todo mundo envolvido ali e o rito vai funcionar para aquelas pessoas. As pessoas terceiras, que são as que nos procuram para fazer o rito, elas nem sabem como isso funciona. Lá no nosso contrato do rito coletivo, por exemplo, está especificado que eu não vou tirar foto, eu não vou mandar vídeo, eu não vou fazer nada, eu só vou fazer o rito e o rito vai funcionar. Confie em mim. Se você não confia, eu sou muito claro em falar, não faça comigo, faça com outra pessoa que você confie. A magia, nesse ponto, precisa da confiança do assistente, do solicitante. E por isso, a minha narrativa começou 10 anos atrás. Uma outra coisa que pode dar falha no seu rito, e aqui a gente já vai entrar em caracteres bastante subjetivos e caracteres de crença mesmo, nada comprovável, são más montagens de egrégora. Independentemente daquilo que você acredita, todo rito mágico parte de uma egrégora. E egrégora aqui, eu não estou falando a sua crença em alguma coisa, como geralmente as pessoas hoje em dia usam a palavra, né? A egrégora luciferiana, a egrégora da Umbanda, a egrégora não sei o que lá. Que é só um grupo de pessoas que seguem determinado paradigma. Egrégora que eu estou falando aqui é a junção de energia mental que a gente acredita que existe, né, que eu chamo carinhosamente de ânima, é a junção do ânima de várias pessoas, ou uma pessoa fazendo essa junção por muito tempo, uma armazenagem dessa energia por muito tempo, para usar em um determinado ritual. O grande problema aqui é que existe um sem número de objetivos a ser alcançado com o ritual, e na maioria das vezes as pessoas não conseguem especificar o objetivo. A falta de especificação de objetivo deixa essa egrégora fraca, porque é como se você pegasse uma energia única e separasse para cada um desses micropontos que podem ser atingidos com a egrégora. Eu vou dar um exemplo muito bobo para vocês, né? Digamos que eu quero fazer uma egrégora de saúde. Eu sempre dou esse exemplo para a galera aqui. Vamos fazer uma egrégora de saúde. O que é a egrégora de saúde? Aonde ela vai atingir? Ela vai te curar de uma doença ou te prevenir de curar de uma doença? Já são duas faixas energéticas aqui. A energia já se separou em duas. Se ela vai te curar de uma doença, de qual doença? De uma doença respiratória, de uma doença sanguínea, de uma doença cardíaca, pulmão, coração, estômago? Olha o tanto que você vai pegar essa energia e dividir para fazer uma egrégora. São várias microegrégoras criadas e microegrégora não tem força, né? A não ser que você consiga armazenar muita energia durante muito tempo para que isso aconteça. É o que acontece geralmente nas religiões.
A Umbanda, os terreiros de Umbanda, contam lá com seus 10, 15, 20 médiuns fazendo um trabalho que é de âmbito muito geral. As pessoas, em geral, vão lá no terreiro para resolver os mais diversos problemas possíveis. Só que aí é que tá. Um terreiro funciona geralmente toda semana, geralmente por 4 horas e geralmente com muita gente. Isso dá uma carga de energia psíquica, uma carga de ânima por segundo muito maior do que uma só pessoa montando uma egrégora para um trabalho para 10 pessoas. Entende isso? O nosso rito coletivo, por exemplo, aqui da Ordem do Grande Oriente Místico, conta com a egrégora de nós que participamos aqui, que já estamos em 15 pessoas, mas também contam com as outras 100 pessoas que estão na Ordem, fortalecendo essa egrégora. Então a gente consegue, ao longo de 10 anos, que é a existência da Ordem, fazer uma egrégora forte o suficiente para que cada iniciado consiga usar um pedacinho dela para fazer seus objetivos e depois, claro, devolver energia para essa egrégora. Mas falando nisso daqui, a gente precisa comentar a respeito da falta de especificidade do seu intento, tá? Todo rito mágico ele é criado basicamente em cima de 5 pontas. É a criação do círculo, banimento e intento. Banimento e destruição do círculo. O intento é onde você vai colocar a sua cara a tapa e pedir, fazer seu desejo, certo? Só que o que a maioria das pessoas faz é não saber pedir. Quando você vai montar um intento, você precisa ter na sua cabeça o pedido de forma muito específica, para que não hajam áreas cinzas, como vai dizer o gênio da lâmpada do Aladim, né? Não hajam áreas cinzas para que um perder peso não possa se transformar em um perder a perna. Em geral, quando a gente vai estabelecer esse objetivo para fazer uma linha bastante bacana, a gente traça também um negócio chamado de estratégia mágica. Quem fala bastante sobre isso é a Pracy nos cursos dela, né? A Paula Rassi, minha grande namorada, nos cursos dela, como por exemplo na Goetia Mental. Você precisa criar uma estratégia para a magia te ajudar a funcionar. A magia ela não é um milagre, uma coisa que vai acontecer sem que haja motivos ou possibilidades daquele acontecimento. Você não vai fazer as moléculas do ar se transformarem em ouro e caírem no seu colo, né? Pegar um oxigênio, colocar mais 70 e tantos elétrons e fazer com que isso se transforme em ouro. Isso não vai acontecer. Se você quer mais dinheiro, você precisa primeiro estabelecer uma estratégia para ganhá-lo, para aí depois a magia te ajudar a conseguir realizar a estratégia. Um exemplo bem bobo disso, né? Se você quer, por exemplo, trabalhar com magia que nem eu, né? Eu trabalho basicamente com isso. Eu tenho a produção de vídeo aqui, mas eu tenho os cursos que eu vendo e também tenho os atendimentos particulares, que aliás, se você quiser, o telefone está aqui embaixo, você vai falar com a Beatriz, minha assistente, tá? Para marcar um atendimento comigo. Tudo isso que é feito, ele parte de uma estratégia. Eu tive que fazer uma estratégia de 3 anos para chegar onde eu estou. A primeira das estratégias foi ver se o atendimento funcionava. E para isso, eu precisei sentar a bunda na cadeira e colocar os pingos nos is da minha magia em particular. Depois que eu entendi como o rito ia funcionar, como é que eu conseguiria fazer, e naquela época só fazia rito presencial, eu fui tentar estabelecer o funcionamento daquilo. Ou seja, aquilo realmente funciona, é eficaz? E para isso, eu fiz uma turma teste. Aliás, pouco tempo atrás eu também fiz uma turma teste aqui com o curso de gnose-terapia, né, com o atendimento de gnose-terapia. Chamei 10 pessoas aqui, a gente fez toda a questão da gnose-terapia para a galera, e aí depois eu pedi para eles me mandarem relatórios sobre o que estava acontecendo e se a gente alcançou o ponto que a gente queria. E, felizmente, 8 de 10 falaram sim. Né? A gente alcançou, eles trouxeram relatos bacanas, trouxeram até relatos de pessoas que sofrem com ansiedade, conseguiram dormir direito sem tomar remédio, conseguiram dormir mais, conseguiram acordar mais relaxados no outro dia, conseguiram levar o seu dia a dia sem aquela pressão que é o que a gente busca com a gnose-terapia. Ou seja, antes de eu aplicar o negócio de verdade, eu fiz um teste. Antes de eu fazer o final, eu fiz toda uma caminhada para que eu chegasse lá. Eu organizei tudo, eu criei o nome daquilo, eu criei imagem, eu criei logo, porque já que eu vou divulgar na internet eu preciso dessas coisas. Eu criei uma forma de atendimento para não perder dinheiro, né? Então, por exemplo, quando eu atendia lá na Paulista, eu atendia todo mundo no mesmo dia, tipo quarta-feira. Para quê? Para não ficar tendo que ir para Paulista e voltando para atender uma pessoa. Não ia valer a pena, eu ia gastar mais gasolina, sabe um negócio assim? Eu fiz uma estratégia para chegar lá. Eu fiz uma estratégia para ter isso daqui, que é uma estratégia de 10 anos da Ordem, né? E a gente chegou aonde a gente precisa.
Então, quando você vai criar seu intento, independentemente do objetivo que você tiver, você precisa de uma estratégia. Uma outra coisa muito legal também, oriunda da estratégia mágica, é você tentar entender na realidade como é que funciona esse negócio que você quer, tá? Digamos que você quer uma namorada. Como é que você conquista as pessoas, né? A maioria das pessoas fala assim, eu sou muito feio, ninguém me quer. Mas beleza física é só um dos 10 atrativos que nós temos para encantar uma pessoa. Entre outros, tem a retórica, tem assunto, tem cheiro, né? Tem estilo que vai complementar a sua forma física. Tem uma série de coisas que a psicologia já estuda e tem dicas ótimas para a gente. Então, por que não pesquisar? A partir do momento que você pesquisa, por que não criar uma estratégia? Eu quero ganhar tal menininha. Ora, o que ela gosta de fazer? O que ela gosta de conversar? Até que ponto eu estou disposto a mudar certas coisas na minha vida para coadunar com as coisas dela? Porque às vezes também não vale a pena, né? Eu vou te dar um exemplo besta. Eu acho essas menininhas mais góticas, menininhas não, né? Essas mulheres mais góticas, né? Eu acho um estilo super bonito. Mas eu não estou afim de mudar a minha história de vida, o meu jeito de viver, para compartilhar com ela esses momentos. Então, para mim, não faz sentido, por mais bonito que eu ache, não faz sentido eu tentar conquistar uma moça dessa, entendeu? Eu preciso conquistar uma moça que esteja no mundo da magia, que queira os mesmos objetivos que eu, que já seja maduro o suficiente para ter a sua própria vida, coisa que, por exemplo, a Tracy, que não tem nada de gótica, e é um grande namoro que eu tenho hoje, um dos melhores namoros da minha vida, inclusive falei com ela esses dias. É uma coisa muito bacana que eu tenho. Por quê? Eu entendi, eu procurei, montei a estratégia, entendi-me quanto pessoa, para também não sair, eu quero trabalhar num banco, aí você vai trabalhar no banco, você monta toda a estratégia, vai trabalhar no banco, acha que ele trabalha uma bosta, você só entra lá por dinheiro, acaba se frustrando. De que adiantou? Você gastou energia à toa, gastou anos da sua vida à toa e não chegou a lugar nenhum. Então, resumão aqui para a gente entender qual que é a melhor coisa para você fazer seu rito funcionar. Em primeiro lugar, então, é entender a narrativa, contar a narrativa e usar principalmente a narrativa que se adequa a você e todos que estão em volta. Se você é cristão e acredita no cristianismo, não parte para uma narrativa goeta. Continua usando o paradigma cristão. Dá para usar, beleza? Usa Jesus como grande representante da sua força interior, por exemplo, porque ele moveu o mundo inteiro para fazer e propagar as ideias dele. Usa Adonai como cara onipotente, onipresente, onisciente, se adorna disso, né? Segunda coisa, monta uma estratégia mágica para que você consiga dar vazão, dar caminhos para a magia acontecer. Se você não der os caminhos, se você fizer uma magia para ter emprego e não mandar currículo, por exemplo, não vai acontecer, beleza? Terceira coisa, usa a sua estratégia direitinho, né? Entenda-se como pessoa para ver se essa estratégia faz sentido. Quarta coisa, quando você for montar a egrégora, monta uma egrégora específica para aquilo. Eu não quero arrumar um emprego, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero trabalhar em tal lugar, na vaga tal que eu vi na Cato, ou no InfoJobs, ou sei lá, um site desse. Seja específico. Quanto mais específico, melhor para você. Beleza? Seguindo essas diquinhas aqui, você com certeza vai conseguir fazer seus vídeos ficarem muito mais eficazes. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que o áudio tenha ficado bom. Eu ouvi aqui de primeirinho, deu um pouco de eco, eu vou tentar arrumar isso no computador, mas se não arrumar, me perdoem, vai ficar assim. Espero que vocês sejam uma ótima pessoa, sejam pessoas, aliás, melhores do que vocês foram até agora. Tchau.